Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o mestre Mário e apresento para vocês algumas questões que já estão resolvidas lá no meu curso de português da Banca Avança. O tema da nossa lista de questões é regência. Acesse o nosso site, conheça o meu curso da Avança e também se inscreva neste canal. Vamos lá! Questão de nível fundamental da Avança, na passagem, o complemento verbal sob a regência do verbo marca é qual? Então, quando você encontra questão sobre regência verbal, você precisa compreender a transitividade verbal. Então, eu posso ter um verbo transitivo direto, aquele que vai exigir um complemento, que é o objeto direto. Eu tenho um verbo transitivo indireto que exige também um complemento, um objeto indireto. Ele vai vir acompanhado de preposição. E eu posso ter um verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo que vai exigir dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Tenho também o verbo intransitivo, aquele que não pede complemento. Se eu disser, por exemplo, Maria chegou, pronto, não pede complemento, eu já compreendi a frase. Agora, se eu falar Maria trouxe, vocês vão falar o quê? Quando você faz a pergunta com o que ou quem, verbo transitivo direto. Então, eu preciso saber aqui, como fala o complemento verbal, sob a regência do verbo marca. Isso quer dizer o quê? Que este verbo marca, ele exige, eu marco o quê? Verbo transitivo direto. Então, ele vai exigir como complemento o quê? Um objeto direto. Então, qual é o termo que é o objeto direto? Então, ele marca, vou marcar aqui por falar em marca, né? Ele marca o primeiro, vamos aqui, e talvez mais importante marco do projeto. Então, você consegue identificar que o objeto direto é aquilo que o termo regente, que o verbo exige como complemento verbal. Então, aqui é toda a passagem. Você observa que o objeto direto é toda a passagem e não somente uma parte. Considere as sentenças. Em relação à regência, os termos amante e análogas que ocorrem nas sentenças 1 e 2 regem, respectivamente, os termos. Então, vamos entender aqui. Observe lá, análogas, amante também. Então, o que você tem de observar é o que eu chamo de maestro. Este termo aqui, se eu falo se é análogo a alguma coisa, não é isso? Então, este termo aqui é que vai reger o que ele exige. Ele exige preposição ou não? O maestro que manda. Já o complemento vai ser o objeto, vai ser a orquestra. Eu sempre faço essa analogia. Quem manda, por exemplo, se eu falar, eu preciso, aqui é o maestro, ele que manda, esse verbo, ele exige a preposição de. Então, preciso de vocês. Então, aqui é o termo regente, aqui é o termo regido, quando eu falo lá de vocês. Então, é isso que está falando aqui. Em relação à regência, os termos amante e análogo regem, respectivamente, quais palavras são essas que a gente precisa localizar. Então, vamos ver. Ele é amante das artes plásticas, não é isso? Então, artes plásticas. E o outro, análogas à escravidão. Olha aqui, ele rege o termo à escravidão. Então, alternativa A que está correta. Ah, mas por que não pode ser a alternativa C, que é só artes? Não, aqui não é só artes. Então, este complemento aqui, quando aparece, das artes plásticas, nós usaremos todo ele. Eu não posso só colocar nem artes e nem plásticas. Da mesma forma, escravidão, não. Já vi que é a escravidão. Você observa aqui que quem é amante de alguma coisa, aí o complemento é o quê? As artes. Então, esses termos regidos aqui, artes plásticas, e da mesma forma, a escravidão, como aparece aqui na alternativa A. Observe as sentenças retiradas do texto. Não tenha a menor dúvida de que é ele mesmo. Em relação à regência nominal, novamente vamos marcar a alternativa que apresenta os termos regentes
em cada uma das sentenças. Agora só pediu o termo regente e não pediu o termo regido. Então vamos ver aqui. Não tem a menor dúvida. E aqui está falando regência nominal. Então não tem verbo, não, é nome. Então, dúvida, tem uma vaga lembrança, se tem lembrança de alguma coisa, uma fórmula de quê? Uma fórmula de fazer cola caseira. Então, aqui nós já temos lá, na qual alternativa? Dúvida, lembrança, fórmula. Dúvida, lembrança, fórmula. Alternativa C. Quando fala regência normal, regência nominal, é um nome. Nós vamos ter o quê? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Nada de verbo aqui. Então, se aparecer o verbo, pronome, você já descartaria, não é isso? Então, olha aqui, dúvida, cena, cola, descartaria também. Olha aqui, pronome pessoal, nada disso. Então, neste caso, dúvida, lembrança e fórmula. Olha aqui, não tem a menor dúvida. Quem tem a dúvida de alguma coisa. Quem tem lembrança de alguma coisa. E a forma, quem tem a fórmula de alguma coisa. Todos esses nomes aqui exigem a preposição de.